Olá pessoal, na receita de hoje vou fazer um empadão de frango que fica uma delícia, com um sabor incrível e a massa derrete na boca. Para fazer a massa utilizei 4 colheres de manteiga, pode ser margarina também. Utilizei 2 gemas, 40 ml de água na temperatura ambiente. Coloquei uma pitada de sal e misturei um pouco. Depois acrescentei a farinha de trigo, que foi mais ou menos 2 xícaras e meia. Fui colocando a farinha até dar o ponto. A massa eu guardei em um saco plástico e levei à geladeira para que ela esfriasse enquanto eu preparo o recheio. Se você quiser fazer e deixar guardado de um dia para o outro a massa, não tem problema. Se ela ficar muito dura, gelada, você tira uns 20 minutos antes para poder usar ela. Então eu preparei o recheio. Em uma panela adicionei azeite, pode ser óleo também. Coloquei uma cebola que eu ralei, misturei bem, deixei refogar bem. Depois acrescentei 3 dentes de alho bem triturados, fritou bem também. Está gostando? Então fica até o final. Ainda coloquei 2 tomates maduros, picadinhos. É bem importante refogar o tomate para que ele não azede o recheio. Então eu deixei cozinhar bem esse tomate. Adicionei então o peito de frango desfiado que eu cozinhei com água e um caldo de frango. E deixei separado um pouco do caldo de frango que eu vou utilizar mais para frente. Então eu adicionei, são 400 gramas de peito de frango, misturando tudo muito bem. Depois eu coloquei uma xícara de molho de tomate. E me conta onde chegou o nosso vídeo, que já te respondo e mando um abraço especial. Acrescentei sal a gosto, orégano, pimenta do reino. Aqui os temperos você que coloca a seu gosto. Eu fui colocando os meus temperos aqui. Misturei tudo muito bem. Depois ainda acrescentei azeitonas, uma porção de azeitonas, palmito, uma porção, misturando tudo muito bem. Então preparei 4 colheres de amido de milho com o caldo de frango que eu havia separado. Misturei esse amido muito bem e acrescentei ao nosso recheio. Deixei cozinhar por cerca de 4 minutinhos, porque é o amido de milho, tem que deixar cozinhar um pouco. Depois ainda, para finalizar, eu coloquei salsinha e cebolinha a gosto, misturando bem, e então está pronto o nosso recheio de frango. Eu separei ele, coloquei em uma travessa, levei à geladeira, porque ele tem que esfriar para a gente poder colocar ele como recheio. Peguei a massa, dividi a massa ao meio e então em uma travessa coloquei uma parte da massa no fundo e moldei ela nessa travessa. Essa massa é muito boa, que ela se molda muito fácil. Então eu moldei ela no fundo e nas laterais da travessa. Passei um pouco da clara de ovo nas bordas. E depois eu coloquei o recheio do frango. Com o recheio do frango colocado, eu preparei a outra parte da massa para colocar sobre esse recheio. Então eu modelei a parte da massa sobre o recheio e ainda passei um ovo batido sobre a massa para que ela, hora que asse, fique bem douradinho com uma corzinha mais bonita. Então levei ao forno por cerca de 1 hora. Esse empadão ficou por cerca de 1 hora no forno e ficou pronto o nosso empadão depois de 1 hora. E vamos saborear esse empadão. Olha, gente, vocês têm que fazer aí para experimentar essa delícia. Ficou muito bom. Espero que tenham gostado. Um beijão especial para cada um de vocês. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.